Então vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, versículo 2 e 3, com o tema chamados ao arrependimento. Se você tiver alguém que não tem a Bíblia, olhe para a sua esquerda, para a sua direita. E se houver alguém sem a Bíblia Sagrada, por favor, compartilhe a sua Bíblia juntamente com esta pessoa. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E assim nos diz a palavra do nosso Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 2 a 3. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Amém? Oremos ao nosso Deus. Pai amado e Deus bendito, maravilhoso, nós oramos ao nosso Deus mais uma vez nesta noite. Pedimos, meu Senhor, que os nossos corações permaneçam, Deus, abertos para continuarmos ouvindo da Tua palavra, que anteriormente fora cantada, mas que agora será ministrada aos nossos corações. E nós pedimos, ó Deus, que os ouvidos estejam sensíveis à Tua voz e que possamos compreendê-la de maneira a nos esforçarmos para praticar conforme a vontade, conforme o desejo do nosso Deus. Nos ensina de Ti mais uma vez nessa noite. Ó Deus, traz através da Tua palavra paz aos nossos corações, despertamento para que vivamos mais e mais na Tua presença. Ó Deus, fazendo a vontade plena do nosso Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que cada um que aqui está, ó Deus, possa tão somente focar na Tua palavra nesta hora, não, ó Deus, permitindo que nada tire a sua atenção, mas que no nome de Jesus, ó Deus, o Senhor repreenda nessa noite toda e qualquer intenção vinda do nosso adversário para querer roubar de nós a Tua palavra, meu Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos ao nosso Deus e louvamos a Ti nesta hora, em nome de Cristo Jesus. Amém? Antes de nós começarmos, mais uma vez orientando, ninguém no corredor na lateral, a não ser que haja alguma necessidade. Obreiros, por favor, façam os seus papéis, observando. Ninguém lá fora, a não ser os obreiros que têm a responsabilidade de ali ficar, certo, amados? Para que nós possamos estar antenados. Aos que estão na galeria, em nome de Jesus, que observem a palavra, evitem toda e qualquer conversação, em nome de Cristo Jesus. Amém? Então vamos para a ministração da palavra nesta hora. Amados, do livro do profeta Malaquias ao Evangelho de Mateus, nós temos um tempo de aproximadamente 400 anos em que a história ela não relata que Deus levantou nenhum profeta para falar ao seu povo. Mas o Evangelho de Mateus, ele se inicia
e não só o Evangelho de Mateus, como de Lucas, que nós estamos aqui meditando nessa noite, fala-nos a respeito do profeta João Batista. João Batista, ele tinha como finalidade, como função, como direção, anunciar o reino de Deus à humanidade. João Batista, ele veio para anunciar este reino e falar a respeito do Filho de Deus, Jesus Cristo. O plano de Deus, ele se resume em que Deus quer salvar toda a humanidade. Em razão desta humanidade estar condenada por conta dos seus pecados. Esse Deus, ele dá o seu Filho, e o seu único Filho, para ser sacrificado pelos nossos pecados. E a proposta deste sacrifício é que todo o ser humano que reconhecer, que se arrepender e que viver conforme a palavra de Deus, vivam eternamente com o Senhor Jesus, quando Ele assim vier buscar a sua igreja. Então, se você crer nesse sacrifício da pessoa de Cristo Jesus, se você se arrepender dos seus pecados, e se você viver conforme as sagradas Escrituras, você viverá eternamente com o Senhor. Ao invés de sofrer o dano da condenação eterna, você irá usufruir, irá gozar dessa dádiva, desse presente dado de Deus para a humanidade. Dito isto, eu quero nessa noite, baseado no texto em que nós acabamos de ler no início, eu quero falar a respeito de como estavam os dias em que surge esse profeta depois de 400 anos que Deus não havia levantado um profeta para falar diretamente com o seu povo. Este João Batista, profeta de Deus, homem de Deus, ele se depara com as variadas camadas da sociedade. Ele se depara com a classe religiosa, ele se depara com a multidão em geral, ele se depara com os representantes do governo e se depara também com os representantes da justiça. Ao se deparar com a classe religiosa, que naqueles dias estavam corrompida, no texto aqui de Lucas, não nos deixa tão claro em que quando ele se dirige para a multidão, ele estava falando diretamente para a classe religiosa. Mas se nós formos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 3, Mateus nos dirá que quando a multidão vem, e vem junto com esta multidão, os fariseus e os saduceus, João então se dirige para ele e dizem: raça de víboras, quem induziu vocês a fugirem
da ira vindoura do Senhor. E por quais razão João utilizou-se de palavras que consideramos palavras duras, incisivas? Qual a razão que leva João a falar desta maneira, deste modo, aquela classe religiosa? É que aquela classe estava corrompida naqueles dias. Se nós observarmos os versículos que nós lemos, o versículo 2, a Bíblia nos diz aqui em Lucas, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Para aqueles que estão atualizados na Bíblia Sagrada, sabe que só havia apenas um sumo sacerdote. Em nenhum momento da história houve dois sumos sacerdotes ao mesmo tempo. Porque para que houvesse um outro sumo sacerdote, era necessário que o primeiro sacerdote pudesse então estar morto. E Deus levanta a família de Arão, irmão de Moisés, para que a sua família viesse apenas deles os sumos sacerdotes. Por exemplo, quando Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, aquela autoridade máxima na classe religiosa, quando Arão ele morre, quem assume a condição de sumo sacerdote é o seu filho Eleazar. Então, tendo dois sumos sacerdotes, apesar de que quem estava atuando de fato era Caifás, Anás era o sogro de Caifás, aí nós já percebemos a corrupção religiosa, porque na verdade, dentro do que a Bíblia descreve, era passado de pai para filho, e ali nós temos a figura do sogro e a figura do genro, atuando como sumos sacerdotes. Então a classe religiosa daquele tempo estava corrompida. Os saduceus e os fariseus eram grupos religiosos daqueles dias. Havia ensinamentos por parte desses grupos de maneira equivocada quanto à palavra de Deus. Os saduceus, por exemplo, eles não criam na ressurreição dos mortos e pregavam, ensinavam contra esse ensinamento que é bíblico. Porque, amados, se nós não acreditarmos na ressurreição dos mortos, na verdade estamos servindo a Deus de maneira inútil. Porque o Evangelho, ele está baseado também na ressurreição dos mortos, porque Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E isso acontece para que todos nós cristãos possamos ter a esperança de que, assim como Cristo que ressuscitou, nós também iremos ressuscitar para a glória de Deus Pai. É por isso que vale a pena nós nos policiarmos quanto a não estar voltado para as práticas mundanas aqui neste mundo. É por essa razão que nós nos despojamos de todo comportamento e atitude que compreendemos não estar na vontade do Senhor. É por essa razão que vivemos uma vida exclusiva para Deus, porque em nós está a certeza da esperança que estaremos com o Senhor um dia. Em nós está a esperança, irmãos, de que se nós não estivermos vivos na vida de Cristo, Ele nos ressuscitará para morarmos eternamente com Ele. E os saduceus ensinavam contra essa doutrina da ressurreição dos mortos.
Quanto à classe dos fariseus, uma das suas características negativas era de se preocuparem apenas com a aparência religiosa. Eram homens que tinham uma aparência como servos de Deus, mas que, na verdade, o seu interior, a sua vida pessoal, não era nada daquilo que eles ensinavam e pregavam a respeito da palavra do Senhor. Por essa razão, João Batista, levantado por Deus após 400 anos, olhando para essa classe, se dirige para eles e dizem: raça de víboras, quem os induziu a fugir da ira do Senhor? E João pregava dessa forma porque era necessário que esses homens pudessem ter a compreensão da condição em que eles se encontravam. E amados, ouvindo sobre isso, sabemos nós que os dias de hoje não são tão diferentes como os dias anteriores. Na verdade, nós precisamos não só irmos em busca de Deus em lugares como esse, mas hoje, de uma forma muito triste, digo isso na condição de pastor, que se faz necessário nós entendermos qual é o posicionamento de determinadas igrejas, qual é o posicionamento de determinados líderes religiosos. Se de fato esses homens e essas mulheres têm vivido aquilo que têm pregado, se há uma autenticidade, se há uma sinceridade na proclamação do Evangelho nesses lugares. Nós precisamos fazer isso hoje. Eu, você, todos nós precisamos. Existe um desafio diário para nós como líderes religiosos, de vivermos em sinceridade, de virmos para este lugar e subirmos aqui nesse púlpito, nesse altar, e termos a condição de olhar para todos vocês e dizer o que eu estou falando, e pregar o que eu estou pregando. A gente precisa todos os dias fazer reflexão se de fato nós estamos vivendo em sinceridade essa palavra. A todos os dias há um desafio para nós, líderes religiosos, para não cometermos o erro de querermos levar a igreja a comportamentos que não sejam bíblicos. Há uma preocupação daqueles que vivem em sinceridade, em deixar o que eu penso e o que eu acho de lado, e me voltar unicamente para a Bíblia, e ensinar aquilo que está na palavra de Deus. Porque, amados, há uma frase que diz que nem tudo que reluz é ouro, pois simplesmente falar de Deus nos dias atuais não significa de fato que alguém serve a Deus ou que alguém está dizendo uma verdade sobre Deus. E aí cabe uma responsabilidade para todos nós, a responsabilidade de conhecermos mais essa palavra, a responsabilidade de meditarmos mais nela, a responsabilidade de nos tornarmos doutores nela, para que então, ao ouvirmos uma mensagem, possamos fazer uma comparação daquilo que está sendo ministrado e daquilo que está de fato escrito na palavra do Senhor. Porque se nós não fizermos isso, nós seremos enganados como muitos estavam naqueles dias. Nós seremos mais um como muitos eram aqueles dias. Então ele se depara com essa classe religiosa e chama a atenção dessas pessoas, para que elas se consertem, para que elas se arrependam, para que elas voltem à essência do Evangelho do Senhor, irmãos. Amados, às vezes eu fico imaginando
sobre os dias atuais. E eu fico pensando como podemos, na realização da obra de Deus, estipularmos valores para pregarmos o Evangelho. Claro que toda situação é uma situação. Existem pessoas das quais realmente se voltam completamente ao exercício do ministério do Evangelho, e a Bíblia diz sobre isso. Mas existem pessoas, irmãos, que têm a sua condição dada por Deus, um emprego, muitas vezes são líderes de igreja, já recebem o seu salário, biblicamente falando. Mesmo assim, ainda tem o desejo, a vontade de ganhar mais e ter uma atitude tão desonesta dessa forma. A gente fica a imaginar. E isso faz parte, cada caso é um caso, mas isso faz parte da corrupção na camada religiosa que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Como, irmãos, realizar um culto a Deus, e isso o irmão Orley estava falando na ministração hoje pela manhã, cobrar para que alguém adentre a igreja. Irmãos, são absurdos que nós paramos para refletir, e nós precisamos combater coisas como essa, precisamos não aceitar comportamentos como estes, porque isso faz parte de uma atitude corrompida na vida cristã, e nós não podemos continuar tendo esse tipo de comportamento. Mas assim estavam a classe religiosa daquele dia, e isso também serve para cada um de nós. Porque se na vida cristã, irmãos, nós estamos também tendo atitudes que estão contrárias à verdade bíblica, é necessário que façamos conserto em nossas vidas. Chegamos ao ridículo de se cobrar para que alguém receba uma oração. Chegamos ao ridículo de haver grupos de WhatsApp para que receba uma bênção e pague por aquela bênção. São coisas ordinárias como essas, são coisas terríveis como essa. E digo com toda a propriedade, com toda a convicção e certeza, de que na verdade, irmãos, são situações demoníacas que têm aparecido nos últimos dias. São pessoas que, na verdade, estão sendo induzidas por Satanás e não por Deus. Por essa razão é que João chamou aqueles de raça de víboras. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos, em nome de Jesus, diante de um chamado como este, diante de uma exortação como essa, de uma advertência como essa, vivermos a vida cristã de maneira transparente, sincera, diante do nosso Deus, para que não venhamos incorrer em caminhos e coisas como essas. E como eu disse, ele se depara com algumas camadas da sociedade. Ao momento que João Batista, ele se dirige ao povo de uma maneira geral. O versículo 10, versículo 11 diz: então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Amados, aquelas pessoas que ali estavam, diante da palavra que estava sendo ministrada, e não era uma palavra, uma pregação, utilizando-se de termos que
acalmava o coração. Não eram termos que faziam com que as pessoas saíssem dali sorrindo, mas era uma ministração que fazia com que as pessoas se comportassem dessa maneira. Meu Deus, agora eu percebi o estado que eu me encontro. Agora eu percebo que mesmo sendo eu uma pessoa que não odeio ninguém, que não tem indiferença com ninguém, ainda que eu seja um bom homem, uma boa mulher, ainda que eu seja um trabalhador digno, responsável, eu preciso me arrepender dos meus pecados e chegar para Cristo Jesus. E aquela multidão olhando para aquela palavra, pergunta a João Batista: e nós o que devemos fazer? E João Batista fala de uma forma geral para aquela multidão sobre generosidade. E ser generoso, meu irmão, é você abrir mão de si em benefício do próprio, do outro, do seu semelhante. Eu disse algumas vezes que foi construído em nós, na nossa vida cristã, de maneira totalmente equivocada, uma construção de que nós devemos vir para a igreja em busca de bênção, de que devemos estar em lugares como esse para adquirir a nossa casa, o nosso carro, a nossa moto, a nossa bicicleta, a cura das nossas enfermidades. E Deus, Ele pode fazer tudo isso, mas a verdade, irmãos, é que nós devemos ir para esta casa para prestarmos adoração àquele que é digno de todo louvor e de toda glória. A verdade é que nós temos que vir para este lugar aqui em busca de ouvirmos uma palavra que nos coloque na linha, no eixo, que nos faça entender que nós precisamos todos os dias nos arrepender dos nossos pecados, que temos a necessidade de se achegar para esse Deus. Essa é a grande verdade. Quanto ao mais, Jesus, ele diz que o Senhor faria porque o Senhor conhece as nossas necessidades. É um erro nosso virmos aqui em busca de alguma coisa em que Cristo possa nos proporcionar. Nós temos que vir para adorar o Senhor. E nesse ato da adoração, Deus, conhecendo o nosso interior e as nossas necessidades, e segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, Ele fará aquilo que é o melhor para as nossas vidas. Pois nós sabemos, irmãos, que existem pessoas que partirão desse mundo e nunca terão uma casa própria. Pessoas irão partir desse mundo e nunca serão curadas de suas enfermidades. Pessoas irão partir desse mundo e nunca terão o sonho do carro, ou da casa própria, ou seja lá o que for que você queira. É uma realidade, é um fato em que muitos não querem aceitar. Mas partirmos deste mundo dessa maneira não significa que Deus não seja Deus. Se nós estamos servindo a esse Deus de maneira sincera, com o nosso coração voltado para o Senhor, Deus, Ele fará conforme a sua vontade o melhor para nós. Mas eu lhe digo uma coisa, eu faço das minhas palavras a palavra do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 18. Tenho para mim certo de que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluias! O que nós passamos aqui, irmãos, não é comparado com o que Deus tem guardado para as nossas vidas. O que nós temos guardado em Deus na eternidade é muito maior do que qualquer sonho que nós temos aqui na face da terra. O que Deus tem guardado para as nossas vidas,
ainda que nos utilizemos de todo o nosso pensamento, de toda a nossa inteligência e sabedoria, nós ainda não iremos contemplar o que Deus tem guardado para as nossas vidas. Vale a pena, meu irmão, não desista, caminhe, coloque-se de pé, enxugue as tuas lágrimas, corra para Jesus, peça forças a Ele, mas permaneça servindo, adorando o nome do Senhor. Suporte o carnaval, suporte o São João, suporte as festinhas e amigos, suporte os desejos da carne, porque o que nós temos guardado para nós é muito maior. É por isso que nós vivemos Jesus, é por isso que nós estamos em Jesus. Aleluias! Então João se depara com a classe religiosa, se depara com o povo no todo, e incentiva o povo a serem generosos na sua vida, a olhar para o seu próximo. Irmãos, parece ser simples o que João estava falando, mas a verdade, querido, é que naqueles dias de escassez, a pobreza era muito maior do que os dias atuais. Ter 2 túnicas naquele tempo não era para qualquer um. Uma pessoa que tinha 2 túnicas naquele tempo, irmãos, ele tinha uma condição um pouco mais elevada do que o outro. E João Batista estava dizendo: você quer servir ao Senhor, você quer se arrepender dos seus pecados, se volte para o seu irmão, cubra ele com uma túnica, dá para ele. Se você tem comida mais do que ele, reparta com ele. Irmãos, estamos vivendo em dias egoístas, em dias individualistas. Nós estamos sendo empurrados, ensinados por igrejas, pela sociedade, a viver no nosso mundo, na nossa casinha, comendo do melhor e não se importando com aqueles que passam por necessidade. Nós temos dificuldades hoje, meus amados, de deixarmos de adquirir algo para as nossas vidas, para atender a necessidade do outro. Nós precisamos ser exercitados pelo Espírito de Deus no quesito de sermos generosos. O Evangelho, querido, não é para receber, é para dar. Porque o Evangelho do Senhor, ele vai na contramão do mundo. Quando o mundo diz que tem que reter para ter mais, Jesus disse: dá, entrega, devolve, abençoa. E Ele é que supre todas as nossas necessidades. É ridículo para o mundo entender por que nós dizimamos ou ofertamos. É ridículo. Como lamentavelmente é ridículo para alguns que estão com seus corações sensíveis, que estão mergulhados na sua maneira administrativa completamente errado da sua vida e que não conseguem hoje serem fiéis nesse quesito ao Senhor. Mas para aqueles que entendem, irmãos, de que o Evangelho de Cristo não é reter para se ter mais, mas é doar para ser mais abençoado. E nós precisamos aprender isso. Não era só para aquela multidão, não. O quadro hoje, a sociedade hoje está assim, queridos. Apesar de que eu ainda julgo o país, Brasil, um país muito solidário. Mas precisamos fazer mais. Precisamos, na verdade, sair do nosso mundo, sair da nossa zona de conforto e nos dedicarmos mais e mais ao outro. Mais e mais ao outro. Existem ressalvas, todos nós sabemos, mas eu estou falando de necessitados. Necessitados. Porque, irmãos, eu estava até conversando com meu padrasto hoje, durante o dia, e falando para ele que existe a palavra necessidade, é uma coisa hoje relativa. O que é ser relativo? É aquilo que é certo para mim, mas para o outro não é, é certo para o outro, mas para mim não é. E essa questão de necessidade, irmãos, eu tenho uma ideia completamente do que de fato é necessidade.
Irmãos, eu vim de uma família muito humilde, nunca passei fome na minha vida. Mas eu sou daquele tempo, se tiver alguém aqui, farinha com açúcar, é pouco, é? Ah, então eu estou dentro de uma igreja barona aqui, não estou sabendo. Farinha com café, o quissuquizão. A gente é desse tempo, irmãos. É desse tempo. Carne, meu irmão, carne. Um tio meu trabalhava no açougue. Lá no açougue, aquelas carnezinhas aqui nos ossos, tirava aquelas carnezinhas tudo, que tinha mais banha, tinha mais gordura do que carne. Você fritava, comia, no outro dia estava uma borrazona, ó, de gordura lá na panela. Para ter razão, eu sou desse tempo. Mas alguns dizem estar necessitados e está viajando. Alguns dizem estar necessitados, mas está passeando com carro, com sua moto. E eu não entendo o que é passar necessidade para essas pessoas. Porque necessidade para mim tem uma outra vertente, tem uma outra linha. E a gente precisa ter essa compreensão. Então, dentro desse campo de sermos generosos, amados, dentro desse campo de sermos generosos, nós temos que ter esse cuidado. E aqueles que assim estão vivendo precisam fazer uma reflexão e dizer o seguinte: não, eu sou necessitado ou não sou? Eu preciso ou não preciso? Porque quando nós ajudamos alguém que de fato não é necessitado, nós vamos deixar de ajudar alguém que de fato é necessitado. Mas isso não nos impede de sermos generosos em nossas vidas. Exerçam isso. Foi para a multidão. Para vocês, o que é que vocês devem fazer? Tem 2 túnicas, dê uma túnica a alguém. Tem comida, dê comida a alguém. Irmãos, abra o seu coração em nome de Jesus. E mulheres, quando seus maridos quiserem ser generosos, ajudar, em nome de Jesus, ajuda os teus maridos. Não fique lá, mas para que tu vai fazer isso? Deixa em nome de Jesus. Se Deus está trabalhando no coração dele, deixa ele ser generoso. Só não podemos ser negligentes. Amém? Porque às vezes existe um homem que quer ser generoso e esquece da sua família. Não pode. A gente cuida da família e continuamos sendo generosos. Amém? Então nós temos que fazer isso. Participarmos. Instituições que precisam de ajuda, ajudarmos. Contribuirmos na obra do Senhor. Ajudarmos um colega, um amigo, um vizinho, uma vizinha, quem você não conhece, mas temos que sermos generosos em nossas vidas. Aos representantes do governo, João se depara com esses que eram o quê? Versículo número 12 e 13, foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. João estava tratando, queridos. Tem gente que pensa que ser crente é só dizer eu sou crente, eu tenho uma Bíblia, eu conheço a palavra de Deus. Olei falou um testemunho de alguém que disse que tinha lido a Bíblia 3 vezes. Eu sinceramente, irmãos, não gosto desse tipo de colocação. Quando alguém diz para mim que leu Bíblia não sei quantas vezes, na questão de se ostentar, o Lei trouxe apenas um exemplo, né? Mas de alguém que diz que lia a Bíblia 3 vezes, leu, mas que vive uma vida ainda lá no mundo, no pecado. Então essa ideia de que eu li Bíblia 5 vezes, 50 vezes, irmãos, Jesus ele diz assim, olha queridos, é prática, Bíblia é feijão com arroz. Jesus ele diz assim, olha, se alguém ouvir a minha palavra e não praticar, eu vou assemelhá-lo ao homem que edificou a sua igreja, a sua casa, na areia.
vieram ventos, tempestades, rios, bateu contra aquela casa e grande foi a sua queda. Mas o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, eu irei semelhar ele ao homem que edificou sua casa sobre uma rocha. Vieram rios, tempestades, dificuldade, bateram contra aquela casa e aquela casa permaneceu firme. Olha, queridos, se você está lendo um capítulo todo dia e não está guardando nada, leia só um versículo, eu te oriento, e guarde, em nome de Jesus. Deus quer que nós pratiquemos a sua palavra. Claro, é bom que nós venhamos meditar mais e mais na Bíblia. O que eu estou dizendo é, querer se ostentar e não praticar é um erro nosso. Amém? Mas nós devemos o quê? Praticarmos a palavra do Senhor. Então talvez alguns ignorem isso. Talvez achem que isso não fazem parte da vida cristã, mas fazem, queridos. Os publicanos que eram judeus, que eram escolhidos pela política daqueles dias, para que pudesse estar buscando os impostos da população para o Império de Roma. Esses homens, eles cobravam além do que o Império mandava. E João, então, sabendo disso, chama a atenção dele e diz assim: olha, não cobre mais do que você deve ser cobrado. Se a porcentagem ela é de 5%, não cobre 6 nem 7, cobre aquilo que é devido, aquilo que é real. E aí eu quero, falando sobre essa camada da sociedade que são os representantes do governo, eu quero falar sobre aqueles que têm dado um péssimo serviço para a população. Nós temos, eu sou funcionário público, nós temos uma ideia acerca do funcionário público de maneira negativa. E isso acontece porque muitos de nós, funcionários públicos, nós contribuímos para essa imagem que nós temos diante da sociedade. Porque são pessoas que prestam um péssimo serviço. São pessoas que não lhe dão, de fato, a atenção devida quando você chega no órgão público, não lhe trata de maneira digna, não olha para você, não dá um boa tarde, um bom dia, não lhe explica corretamente o que você deve fazer. Às vezes está conversando com o outro lá e está falando com você, e você lá, não, mas isso, e não está dando atenção. Irmãos, essa imagem péssima. E como cristãos, você que é funcionário público, eu que sou funcionário público, nós precisamos melhorar nisso. Nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos dar ao cidadão, de maneira digna que ele merece, todo o serviço de qualidade. Então nós não podemos de maneira nenhuma nos utilizarmos da nossa condição e cobrarmos algo de maneira totalmente contrária. Não podemos fazer isso, irmãos. É um absurdo. É um absurdo nós vermos policiais cobrando a população para poder encontrar a moto que foi roubada, o carro que foi roubado. É terrível, é nojento, é corrupção isso. E João Batista estava ali enfrentando essas classes, falando para eles: olha, não faça isso. Vocês devem cobrar apenas aquilo que é de maneira digna, meu querido. Não faça isso, não tente de maneira nenhuma, querer ganhar sobre o seu irmão, sobre a sua irmã. Preste um serviço de qualidade. Aquele funcionário público que muitas vezes burla o dia de trabalho, que busca manobras, não é isso? Aquele atestado falso, ou aquele atestado que na verdade não é nem falso, mas não tem nada de doente,
mas quer naquele dia não trabalhar, inventa uma dor para dar um atestado. Irmãos, isso é ridículo, e você está chamando maldição para a sua vida. Você está mentindo, e a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo, não é filho de Deus. É sério, queridos, não é brincadeira não. Tem muitos comportamentos na nossa vida que a gente faz que a gente não se dá conta. A gente pensa ser coisa simples, não tem nada a ver, e nós estamos nos corrompendo no todo. E o que Deus quer nos chamar ao arrependimento, meu querido, é fazer consertos na nossa vida, é fazermos aquilo que é certo, que agrada ao Senhor, e não que agrada ao próximo ou ao nosso adversário. Por último, João Batista, ele se depara com os representantes da justiça. Ali estavam os soldados também comovidos, trabalhados por aquela palavra. E nós o que devemos fazer, João Batista? E ele diz: não defraudeis ninguém, não maltrateis ninguém mal. Versículo número 14. A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. Nós não podemos nos utilizar da condição de autoridades para estar agindo de violência com a sociedade, meus queridos. Nós não podemos estar incriminando ninguém porque queremos de alguma forma prejudicar aquele ser humano. Ainda que eu entenda que determinada pessoa é um criminoso, uma pessoa voltada para a desordem na sociedade, na condição de policial, nós não podemos implantar algo para que ele seja preso e condenado, sendo que, de repente, ele não estava com aquela arma, ele não estava com aquela quantidade de droga. Porque o Senhor está vendo tudo isso, o Senhor contempla tudo isso, Ele assiste tudo isso. E se nós queremos realmente sermos crentes, nós temos que ser crentes de fato, íntegro, verdadeiro. Temos que ser cidadãos íntegros, meus irmãos. Temos que viver uma vida realmente irrepreensível, e não significa ser perfeita. Tudo que é certo tem que fazer parte da nossa vida. Aquilo que é errado nós temos que deixar de lado. O cristão, ele não pode ser de forma nenhuma contribuinte de coisas que não são corretas. Nós temos uma tendência de querer nos dar bem, e para nos darmos bem, a gente quer lançar mão de alguma coisa errada. Não faça isso. Não faça isso. Porque nós somos chamados ao arrependimento, à conversão. E finalizando nessa noite, arrependimento não é chorar. Arrependimento não é concordar com os outros, não, Expedito, tudo está certo mesmo. Arrependimento, meu querido, é mudar de vida. Arrependimento é mudar de mentalidade, mudar de coração. Isso é arrependimento. É abandonar as práticas que nós temos, que são erradas, e vivermos vida de santidade. Alguns choram, dizem que se arrependem, mas depois voltam à conduta da prática novamente pecaminosa. Outros concordam que estão corretos, mas não mudam na sua vida. Arrependimento é mudança de vida, meu querido. Mudança de vida. É ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. É fazer com que a palavra que Paulo diz aos Coríntios, capítulo 5 de 1 Coríntios, se não me engano, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso é arrependimento. Isso é evangelho. O resto é resto. Evangelho é isso aí.
Eu não sei o que você veio buscar nessa noite aqui. Talvez você esteja passando por momentos difíceis. Talvez você esteja angustiado nessa noite. Talvez você esteja com problemas sérios dentro da sua casa, no seu trabalho. Talvez você esteja preocupadíssimo nessa noite com questões que você vai resolver amanhã de manhã. Mas eu digo uma coisa para você: todos quanto buscarem consertos em Deus, todos quanto procurarem viver de forma sincera diante do Senhor, o Senhor, Ele cuidará de tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, porque Ele é o nosso ajudador, é o nosso sustentador, Ele é a nossa salvação, é o nosso rochedo, o nosso escape. O que você precisa se preocupar nessa noite, que está aqui, se ainda não fez uma aliança com o Senhor, é fazer uma aliança com Cristo. Porque a partir desse momento o Senhor, Ele vai cuidar de você em todas as demais áreas que você necessita. Se arrependa, se volte para Jesus, esteja aliançado com o Senhor Jesus, porque o mundo, ele é terrível. O mundo está cada vez mais entrando em colapso. A palavra de Deus está se cumprindo ao pé da letra. E a igreja precisa estar alerta quanto a isso. Pandemia, chuvas em enchentes, estados após estados, guerras promovidas. Irmãos, o comportamento do ser humano chegando ao ridículo, ao cúmulo do ridículo. Pensamentos, ideias, filosofias que estão contrárias à palavra de Deus. Pessoas que querem apagar a palavra do Senhor. Pessoas que querem acabar com as famílias tradicionais, que querem destruir a própria sociedade que elas estão inseridas, mas por estarem cegas espiritualmente, não percebe que tudo isso são ações do nosso adversário, o diabo, e fazendo delas instrumentos para que nós vivamos o caos que nós estamos vivendo nos dias atuais. Eu peço que a igreja esteja orando, e eu me dirijo para você nessa noite que está aqui neste lugar, que veio convidado, que já ouviu essa palavra outras vezes, mas que nessa noite o Senhor está abrindo os teus olhos e te fazendo entender que nós fomos chamados ao arrependimento dos nossos pecados. Não somos diferentes daqueles homens não, querido ou querida. Não somos diferentes não. Enquanto nós estamos ok na questão da generosidade, estamos ok no fato de prestarmos um bom serviço como cidadão funcionário público, ainda que nós estejamos ok na nossa vida religiosa, há sempre algo que nós precisamos nos consertar com o Senhor. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não fez uma aliança com Jesus, é necessário, é Bíblia. Não são argumentos de um pastor, mas é a palavra de Deus que está sendo reproduzida mais uma vez nessa noite. E se você tem essa compreensão, se o Espírito de Deus, que tem como papel nos dias atuais, convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça, se ele fez isso com a tua vida nessa noite, não resista à voz do Espírito de Deus. E se você quer fazer uma aliança com Cristo, você pode erguer uma das suas mãos, dar um sinal. Nós te chamaremos, iremos orar por você, para que o Senhor te ajude. Nós estaremos aqui te ajudando a caminhar com o Senhor Jesus.
Alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, que quer fazer esse compromisso com Deus, que quer fazer uma aliança com o Mestre nessa noite. Se alguém neste lugar, de uma maneira livre e espontânea, se você quer fazer isso nessa noite, voltar para Jesus, quem sabe está distanciado da fé. Se você quer fazer isso nessa noite, pode nos dar um sinal neste momento, levantando uma de suas mãos, e oraremos por você em nome de Jesus. Há ninguém nessa noite? Alguém que queira? Se não há ninguém, mesmo assim, nós louvamos, exaltamos e glorificamos esse Deus todo maravilhoso. Nos coloquemos de pé neste momento. E mais uma vez, eu quero louvar pela vida de todos os visitantes neste lugar. Que Deus em Cristo te abençoe. E que você sinta-se à vontade para vir e adorar o Senhor neste lugar, quando você assim quiser. E se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, que Deus te dê mais oportunidades na sua vida, no nome de Jesus. Se você é uma pessoa que tem uma certa vergonha, né? É uma pessoa um pouco tímida, mas se quer fazer a sua decisão com Cristo, nos procure após o culto, estaremos orando por você, estaremos entregando a sua vida a Jesus. Oremos neste momento. Santíssimo, eterno e bendito Pai, nós louvamos o teu nome e bendizemos ao nosso Deus por este dia de domingo, em que nos é dado esta oportunidade de estarmos mais na tua presença. Viemos a este lugar nesta manhã e aqui ouvimos do ensinamento da tua palavra que nos fortaleceu. Nessa noite, ó Deus, estamos aqui, louvamos a ti com louvores de adoração ao teu nome. E ouvimos a tua palavra, e nós somos gratos ao Senhor. Ó Deus, eu quero nessa noite ainda orar em favor das nossas crianças. Quero abençoar a vida dessas crianças que neste lugar têm aprendido acerca de ti. Tenho a certeza de que a tua palavra tem sido plantada nestes corações. E já são instrumentos teus, ó Deus. Ao se tornarem adultos, irão continuar contribuindo com o teu reino nessa terra. Oramos, ó Deus, por aqueles que têm se disponibilizado para fazer esse trabalho com elas. Cada irmão e irmã que tem dado o seu melhor, que o Senhor a cada dia lhes dê forças e, ó Deus, fortalecimento, para que não venham se abater com nada nessa vida, ó Deus, mas que permaneçam realizando tudo para o Senhor. Oramos por aqueles que entregaram seus dízimos e suas ofertas nessa noite. Que o Senhor abençoe cada um, como também aqueles que nessa noite não trouxeram, mas trouxeram outro dia, ou como também aqueles que não têm a condição, mas deram o dízimo do seu tempo, da sua vida, para adorar o teu nome nessa noite. Nós louvamos a ti, Jesus. Pedimos que o Senhor nos conduza aos nossos lares e que tenhamos uma noite de paz e que nessa semana o Senhor nos ajude a continuarmos sendo fiel ao Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, te louvamos e agradecemos hoje eternamente. A igreja diga amém. Que o Senhor seja aplaudido por tudo nessa noite. Deus em Cristo abençoe a cada um em nome de Jesus. Vão em paz, meus irmãos.